braços do teu grande amor. De longe ouvimos ama, paixão profunda, graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e é furioso. Abraça-nos, só Ele pode a vida. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós ama, amor, e nos convida a sua graça, nos é furioso, só Ele pode a vida. É tão profundo, é furioso, a vida. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui conosco e aqueles que estão conosco em casa também. Eu ia dizer aqueles que estão nos assistindo em casa, só que culto ninguém assiste, culto a gente faz, culto a gente participa dele, aqui ou em casa. Quem está conosco está fazendo o culto também, está cultuando a Deus. Nós adoramos o nosso Deus, e a adoração não é algo que se assiste, é algo que se faz. Então sejam todos vocês bem-vindos, e eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui e aqueles que estão em casa também. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Eu saúdo vocês neste domingo de manhã com o lema da semana, que é do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de João 14, 23. Onde Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa de Jesus de que tanto ele quanto o Pai virão e farão morada naquele que guarda a palavra de Jesus. Amar a Jesus e guardar a sua palavra, as duas coisas estão juntas. Quem ama Jesus guarda a sua palavra, e quem guarda a palavra, ou ninguém guarda a palavra de Jesus sem amá-lo. E guardar não é simplesmente esconder em algum lugar da sua vida. Guardar significa praticar. Quem guarda a palavra de Jesus obedece, pratica, faz aquilo que Jesus diz. E quando nós amamos a Jesus e guardamos a sua palavra, se cumpre também a promessa de Jesus de que o Pai, Deus, o amará essa pessoa, e que tanto o Pai quanto o Filho virão a essa pessoa e farão nele morada. Que assim seja com todos nós também. Vamos ficar em pé, vamos ter um momento de oração. Querido Senhor Jesus, obrigado por este domingo tão bonito. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui na Tua casa, apesar de um grupo pequeno.
pessoas que te buscam, que te amam, Senhor. Eu também coloco nas tuas mãos aqueles que estão em casa, Senhor, participando conosco deste culto, te adorando, bendizendo o teu nome. Esteja lá também, Senhor, com teu Espírito Santo, abençoando, cuidando de cada um e aceitando o louvor e a adoração que cada um te faz. Também nós aqui te adoramos, Senhor, porque só tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus único e verdadeiro. O teu nome, Senhor, seja engrandecido sobre toda a face da terra. Obrigado por cada um que pode estar aqui, Senhor. Vem nos abençoar, vem nos dar nessa manhã da tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque apesar de tudo, apesar da quarentena, Senhor, tu estás cuidando de cada um de nós. A nossa vida está nas tuas mãos. E mais uma vez, Senhor, nós aprendemos isso, que dependemos de ti, que se a tua mão poderosa não nos guarda, não nos cuida, Senhor, então não somos nada. Por isso queremos aqui nesse culto, Senhor, e também em casa, te adorar, te bendizer, engrandecer o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Vamos cantar o hino, ó quão lindo este nome é. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A morte venceu, houveste a tua
assim posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós queremos fazer a leitura bíblica e eu te convido a ficar de pé e abrir em Isaías capítulo 55, versículos 1 a 5, página 755. Página 755, Isaías 55, 1 a 5. Página 755, Isaías 55, 1 a 5. Graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, os manjares, e vinde a mim. Ouvi, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias por Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, junto de ti, por teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Podemos sentar? A Bíblia muitos convites a que a gente se relacione de maneira bem pessoal, de maneira bem complexa. Esse texto aqui, Isaías 55, é um deles. E
a gente até pensa que aqui se fala de materiais, um vinho, sim, mas quando a gente percebe o versículo 3, por exemplo, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a voz vinho, leite, essas coisas não são alimento para a alma, são alimento para o corpo. Aqui Deus está falando de um relacionamento pessoal e vivo com Ele. Aqui Deus convida cada um de nós, cada um de vocês, a ir a Ele e receber de graça tudo aquilo que Ele tem para dar. Muito mais o alimento espiritual que a nossa alma precisa, aquele alimento que nos leva à vida eterna, e nem tanto o alimento físico, material que sacia o nosso corpo. O que nos leva à eternidade é o relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, o seu Filho, a quem Ele deu por nós. E esse aqui é um convite aberto a todos, não apenas ao povo de Israel, que a princípio foi feito o convite, mas a todos nós que vivemos também, aquelas pessoas que irão nascer um dia ainda, né? Essas pessoas todas são convidadas a ir a Deus e receber dele tudo aquilo que Ele tem a nos dar. Não vamos deixar esse convite em vão. Não vamos esperar mais tempo. Vamos a Deus através de Jesus, recebendo aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele tem a nos oferecer. Amém. Nós queremos hoje também, com muita alegria, realizarmos um batismo, o batismo de Davi Muratori Mazzucchini, que nasceu no dia 12 de outubro. Os pais são Kathleen dos Santos Muratori e Bruno Lucas Mazzucchini. Os padrinhos e madrinhas são Luca Bittencourt de Castilhos, da Silva dos Santos, Liane Lenir dos Santos e Edílio Kemka. Quero convidar os pais e padrinhos a virem aqui à frente, por favor. Também os avós que estão presentes podem vir junto, por favor. Não sei se tem bisavô, bisavó também, mas os pais, padrinhos, avós, por favor, façam uma meia-lua aqui, voltados para cá. A luz. Estão todos aí? Queridos pais e padrinhos do Davi, vocês estão aqui nessa manhã para que seu filho e afilhado seja batizado conforme o Senhor Jesus, na sua palavra, como nós conversamos ontem à tarde. Nós somos muito gratos a Deus, porque Ele confiou a vocês essa criança, que é sinal do amor que Deus tem por vocês, amor e bondade de Deus por todos. A palavra de Deus nos ensina que todos nós estamos sempre sujeitos ao poder do pecado e da morte, e que pelos nossos próprios esforços nós não temos como nos salvar. Nós estaríamos completamente perdidos, sem esperança de salvação, se Deus, na sua infinita misericórdia, não nos tivesse enviado Jesus Cristo, seu Filho, como nosso Senhor e Salvador. O Senhor Jesus, quando esteve presente conosco, quando esteve aqui na terra, instituiu o batismo, que é sinal do perdão a todos aqueles que aceitam essa graça que está contida no batismo. Através do batismo, a criança é incorporada à Igreja de Jesus Cristo e é tornada membro dessa comunidade, que é a expressão do corpo de Cristo. E a palavra de Deus também promete que aquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, iniciou nesta criança, Ele mesmo vai continuar e vai concluir. No entanto, queridos pais e padrinhos, o batismo não é, como eu falei ontem, uma simples mágica de salvação.
Para que a salvação aconteça na vida dessa criança, é necessário que ela mesma, mais tarde, reconheça, aceite e confirme o seu batismo na sua vida futura. Por isso, na nossa igreja, nós temos o ensino confirmatório e a confirmação. Por isso, eu peço a vocês, queridos pais e padrinhos, eu faço isso em nome de Deus, estejam sempre conscientes da responsabilidade que hoje vocês estão assumindo diante de Deus e diante dessa comunidade para com essa criança que vocês trazem aqui para ser batizada. Através das orações de vocês, apresentem sempre essa criança diante de Deus. Orem por ela, mas orem também com ela. Conversem com ela sobre o batismo quando ela puder entender. Cuidem para que ela seja também instruída na fé da igreja cristã, conforme a palavra de Deus. Mas principalmente, que pelo exemplo de vocês, esta criança aprenda a caminhar nos caminhos de Deus, a permanecer na comunhão com o Senhor Jesus e a se tornar um cristão consciente e membro atuante da comunidade, testemunha e servo fiel do Senhor Jesus. Que Deus dê a vocês, queridos pais e padrinhos, espírito de sabedoria, de paciência e de amor, para o desempenho responsável de sua função e o cumprimento fiel do cargo de pais e padrinhos. Vamos ficar todos em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, nós sabemos que Tu estás sempre perto de todos aqueles que Te invocam, de todos aqueles que Te buscam de maneira sincera. Por isso, Senhor, nós Te imploramos agora que Tu nos dês da Sua graça e do Seu auxílio, que Tu estejas entre nós com o Teu Espírito Santo, Senhor, abençoando esse ato de batismo que agora realizamos. Queiras, ó Deus, guardar nas Tuas mãos esta criança e conceder-lhe o Seu eterno amor. Nós somos Teus, Senhor, Te pertencemos. Ajuda-nos a permanecer sempre sendo Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto, a comunidade pode sentar-se, por favor? Eu pergunto a vocês, queridos pais e padrinhos, se vocês querem que essa criança seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e prometem fazer tudo para que ela seja também educada e instruída na fé da igreja cristã. Se esse é o desejo do coração de vocês, então respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Amém. Seja feita conforme a fé do coração de vocês. Pode trazer a criança, por favor? Davi Muratori Mazzucchini, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê da sua paz. Não temas, porque eu te temi, diz o Senhor. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém. Eu peço que a mãe chegue aqui com a criança um pouquinho, por favor. Querida mãe, o Senhor nosso Deus te assistiu e te deu essa bênção que é o Davi. Por isso agora nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus pela sua infinita misericórdia, que nós não merecemos. E confessamos juntamente contigo aquilo que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E mais uma vez nós confiamos no Senhor, que é Deus de toda a graça, pedindo a Ele que Ele guarde você e seu filho contra toda desgraça e todo mal em corpo e alma,
e dê a você o seu Santo Espírito, para que você possa educar essa criança na fé e no temor de Deus, para que ela se torne uma pessoa de Deus, pronto para toda boa obra. Comunidade, fica de pé, vamos impor as mãos para cá, por favor. Vamos abençoar. Que a paz de Deus seja contigo. A bênção de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre você e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Comunidade, pode sentar-se. Parabéns. Aqui um presentinho da comunidade, uma Bíblia infantil que a gente sempre dá para a criança e uma toalhinha de lembrança também do batismo. Que Deus abençoe todos vocês. Infelizmente, a gente não pode apertar a mão de um por um. Podem sentar. Nós vamos cantar o hino Adotado como Filho. Não sou mais o Pai da me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado, adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado. Nas trevas me encontro, ao Senhor em acolher, e para tu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande Cristo. Adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Nós queremos ver os avisos que temos, são poucos avisos. A oferta do último domingo foi destinada para a própria comunidade e foi de R$ 75. Hoje a nossa oferta avulsa se destina para estudantes de teologia do Sínodo.
os estudantes do nosso Sínodo do Nordeste Gaúcho, que estão fazendo teologia. Que Deus abençoe todas as dádivas e doadores. Nos envelopes de contribuição que estão aí no banco, na parte de trás dos envelopes de dízimo, tem um carimbo com os dados bancários da comunidade para aqueles que quiserem fazer depósito ou transferência bancária da sua contribuição. Mas é muito importante que, quando você fizer o depósito ou a transferência, nos envie uma cópia do comprovante pelo WhatsApp que nós temos da comunidade, ou por e-mail da comunidade, slbcaxias@gmail.com, para que a gente possa identificar de onde vem a contribuição. E nós temos ainda o devocionário Orando em Família, com preço promocional de R$12, e também gotas de orvalho, ao preço de R$6. Nós também recebemos Bíblias em letra gigante. Algumas pessoas estavam pedindo e nós adquirimos então as Bíblias em letra gigante, ao preço de R$30. Pode procurar durante a semana na secretaria. Nessa época de quarentena, de pandemia, a secretaria está funcionando sempre de tarde, das 2 até as 6 da tarde. E sábado de manhã também, das 8 até meio-dia. Também, assim, nós, durante essa época de bandeira meio indefinida, né, a gente só pode ter até 30 pessoas aqui presencialmente nos cultos. E como a gente não sabe, fica um pouco de dúvida sobre a questão da bandeira, é um pouco demorado, nós abrimos as inscrições para o culto sempre na terça-feira. Então, a partir da terça de tarde, quem quiser vir, pode ligar aqui para a secretaria, ou pode mandar um WhatsApp, então, pedindo a sua participação. E, na verdade, assim, a gente abre 20 vagas, porque 10 tem que ser reservadas para o grupo de louvor e para as pessoas que trabalham, que estão aqui na frente. Tá? Então, na verdade, nós temos 20 vagas disponíveis sempre, não é 30. Porque sempre tem o pessoal que precisa agilizar o culto aqui na frente, né? Então, sempre a partir das terças-feiras, à tarde, quem quiser se encaixar nessas 20 vagas, pode vir. Pode mandar o seu WhatsApp, então, ou ligar aqui para a secretaria. Eu queria perguntar se alguém dos presentes aqui faz aniversário nessa semana, ou fez, ou tem algum casal que faz aniversário de casamento, ou fez aniversário de casamento. Aqui não, mas talvez em casa tenha alguém, né? Então, se tiver alguém em casa de aniversário, ou aniversário de casamento, nós queremos desejar as bênçãos de Deus, e que Deus esteja cuidando e abençoando cada um. Nós vamos agora, então, levantar a oferta. Vocês podem trazer aqui na frente. Enquanto nós levantamos a oferta, nós vamos cantar o hino Que Segurança. Já também preparando o nosso coração para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Depois alguém do grupo ora, então, né? Então vamos levantar a oferta. A glória dos te louvo, canta alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Canta alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer por mais esse dia, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui Te louvando e Te engrandecendo, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pela criança hoje batizada, Senhor. Queremos Te agradecer também pelas ofertas hoje trazidas. Te agradecer por quem faz aniversário e mesmo em casa pode participar com a gente, Senhor. Queremos Te agradecer pela oportunidade que nos dá de aproveitar os recursos disponíveis, Senhor Deus, para ter um pouco de comunhão, Senhor Deus, uns com os outros. Pedimos, Deus querido, que estejas abençoando as pessoas que estão doentes, que estão com dificuldades, Senhor. Que possamos alcançá-las de alguma maneira, Senhor. E que Teu Santo Espírito esteja consolando, Senhor Deus, e guardando a cada pessoa, Senhor. Pedimos pelos nossos familiares, Senhor, as pessoas que estão conosco, Senhor Deus, enfrentando esse período diferente, Senhor Deus, que Tu possas acompanhar, Senhor Deus, nos dando forças, nos dando sabedoria, Senhor. Nos ofertando da Tua misericórdia e da Tua graça cada vez mais e mais, Senhor. Pedimos, Deus querido, que nos alimente com a Tua palavra, Senhor, que alimente nosso espírito, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor. Pedimos que fale conosco nesse momento, Senhor. Que aquieta nosso coração, Senhor Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e compreender tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Também aplicar em nossa vida diária, Senhor Deus, um novo ensinamento, Senhor Deus, aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Pedimos isso em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21, na página 973. Mateus 14,
13 a 21, página 973. Mateus 14, 13 a 21, página 973. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Meus irmãos, este é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Ele aconteceu na praia do Mar da Galileia. Foi perto da Páscoa, 1 ano antes da morte de Jesus. Exatamente 1 ano antes, quando as multidões que passavam se dirigiam para a festa de Páscoa em Jerusalém. Jesus atravessa o Mar da Galileia e deixa os territórios de Herodes Antipas e entra numa parte deserta dos territórios do rei Filipe. E as multidões seguiam pela praia o barco que navegava ao longo da costa. Essa narrativa de Mateus mostra que o objetivo principal da retirada de Jesus era evitar os territórios de Herodes Antipas, já que Herodes havia mandado matar João Batista. Então Jesus corria o risco de ser preso e morrer antes do tempo. O Evangelho de Marcos afirma que Jesus cruzou o lago com seus discípulos para um lugar deserto para evitar as multidões e assim também poder ter mais tempo para continuar o discipulado, para continuar a instruir os seus discípulos. O povo, vendo partir o barco, andou mais ou menos 8 quilômetros pela região deserta em busca das bênçãos de Jesus. E quando Jesus desembarcou lá, do outro lado, na costa nordeste, viu que a multidão tinha ido na frente dele, a pé, e já estava lá esperando quando Jesus chegou. E Jesus faz o quê? Ele teve misericórdia da multidão, especialmente porque essa multidão trazia os seus doentes, muitos doentes junto. Por isso Jesus se sentiu constrangido a continuar a sua obra de misericórdia e de cura. Jesus não abandona. E aí então, quase no fim do dia, insistiram com Jesus para que Jesus parasse essa sua atividade em favor dos doentes e despedisse então as multidões para que fossem comprar alguma comida antes que ficasse noite, antes que escurecesse. Mas Jesus, cheio de compaixão por essa multidão faminta, doente e confusa, decide então empregar o seu poder de cura, de milagres, enfim, que ele tem, para satisfazer também as necessidades físicas dessa multidão. Só que antes disso, no versículo 17, Jesus faz os seus discípulos entenderem a verdade de que chamou eles para serem pastores de Israel.
mas que eles jamais serão capazes de realizar a tarefa de pastorear o rebanho de Deus com as suas próprias forças. Todo o poder para alimentar as ovelhas vem somente de Jesus. E é pelo seu poder que o milagre da multiplicação dos pães acontece. E aqui não cabe a gente ficar tentando imaginar como que aconteceu, como é que foi, como é que não foi. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba tirando o caráter de milagre do milagre. Se a gente explica, então não é mais um milagre. Aí tem explicação. Mas vejam, os pães e os peixes eram o lanche de um único menino. O pão e o peixe era a alimentação básica dos pobres da Galileia. Eles viviam. E esse pão aqui não era o pão puro que os ricos usavam. Era o pão de centeio, aquele pão integral, bem integral mesmo. Não é o pão mais sofisticado. Quando os discípulos dizem a Jesus que o único alimento que eles têm ali, 5 pães e 2 peixes, não são suficientes para alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças, Jesus manda que tragam os pães e peixes até ele. E era costume orar sempre no começo das refeições e no fim das refeições, como uma expressão de agradecimento e da dependência de Deus para todas as necessidades, gratidão e a bondade de Deus. Então se agradecia na oração. E vejam que nas mãos de Jesus, aqueles poucos recursos se multiplicam de maneira tão maravilhosa, que quando os discípulos recebem de Jesus de volta e distribuem os pedaços partidos ao povo, eles percebem que são muito mais que suficientes para satisfazer toda aquela multidão. E no versículo 20, as sobras de 12 cestos é uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. Ou seja, é uma referência à unidade entre Israel e a igreja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quer dizer, a totalidade do povo de Deus na terra. Meus irmãos, o milagre da multiplicação dos pães é o ponto alto da missão de Jesus na Galileia. E lembrava ao povo o maná no deserto, na travessia deles do Egito para a terra prometida. Identificava Jesus como o cumprimento daquela profecia de Deuteronômio 18:18. Lá diz assim: levantar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, com essa ação, Jesus quis comunicar a verdade de que os benefícios que ele, como Messias, viera dar ao povo de Deus, eram espirituais e também materiais. E os milagres materiais, as curas, por exemplo, e aqui a multiplicação dos pães, apontava justamente para esses benefícios materiais e espirituais que Jesus viera trazer. E para esse fato também aponta o texto da leitura bíblica que nós fizemos antes, de Isaías 55, 1-5. Deus está falando da fome e da sede da alma e convida todos a irem a Ele e adquirir sem dinheiro aquilo que é necessário para a saúde espiritual. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, diz Deus, e a vossa alma viverá. Mas os discípulos não compreenderam essa verdade toda de uma só vez. E quanto às multidões, João afirma explicitamente que elas estavam prontas para aceitar Jesus como profeta semelhante a Moisés, que dera de comer ao povo o pão do céu lá no deserto, mas que continuaram totalmente inconscientes de que tinham também necessidades espirituais e que só Jesus poderia satisfazer essas necessidades espirituais. Quer dizer, com Jesus não se trata apenas de cura de enfermos, de dar pão ao povo, mas também de levar a salvação da alma às pessoas. Então aceitariam alegremente Jesus como seu rei, mas somente porque ele usaria os seus poderes milagrosos para satisfazer as suas necessidades materiais. Por isso, não surpreende
lê logo adiante no versículo 22, que a reação de Jesus foi fazer os seus discípulos partirem de barco imediatamente, enquanto ele despedia as multidões, e depois fazia o quê? Subia as colinas para orar na solidão e pedir força a Deus. E provavelmente dizer: meu pai, não me deixa cair nessa tentação de ser aclamado como rei, porque o povo quer apenas a satisfação das suas necessidades materiais. Meus irmãos, essa mensagem do milagre, ela inclui os seguintes aspectos. Primeiro, ela destaca Jesus como o pão da vida, aquele que supre o alimento para o corpo e para a alma. Segundo, comprova que Jesus tem poder para realizar milagres, e não apenas naquela época, hoje também. Nessa época que a gente está vivendo aí de coronavírus, existem muitos relatos de milagres, de pessoas que foram curadas milagrosamente. As redes sociais estão cheias, é claro que a gente tem que dar uma peneirada nisso aí, né? Às vezes tem coisa que não é bem assim. Mas existem relatos verdadeiros de pessoas que foram curadas também do coronavírus. Mas a gente não precisa ir só para o coronavírus. Tem relatos de pessoas curadas de várias enfermidades por aí, milagrosamente. Terceiro lugar, mostra a compaixão que Jesus tem pelos necessitados. E quarto, mostra que o pouco que nós temos também pode ser transformado em muito, quando for colocados nas mãos do Senhor para ser abençoado. O nosso texto, meus irmãos, também é um desafio. Cristianismo só de palavras é hipocrisia. Nesse milagre, Jesus dirige a palavra ao povo, vejam, apenas uma vez, quando os manda se assentarem. Jesus fala pouco, mas ele age muito. Esse texto nos desafia a fazer mais do que a falar. Nós somos desafiados a colocar os nossos pães e os nossos peixes também à disposição de Jesus, para que Ele multiplique e outros possam se saciar. Quantas pessoas nesse tempo perderam seus empregos, passam necessidade? Nós temos recebido aqui na igreja pessoas que vêm chorando, às vezes porque não tem roupa para os filhos, porque está faltando comida. Pessoas que antes tinham trabalho diário, diaristas, por exemplo, que não tem mais. E na medida do possível a gente tem ajudado, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar. Mas nós, cada um de nós temos feito a nossa parte? O que nós temos feito, o que nós temos retido de maneira egoísta, somente para nós mesmos? É meu, é meu, é meu. Não dou, não reparto com ninguém. O menino do milagre deu o que tinha, e nem por isso ele ficou sem. Tanto é que sobrou. A multidão também buscava Jesus pelos sinais que Jesus fazia na cura dos doentes. Por que você busca Jesus? Por que nós buscamos a Jesus? Pelos milagres ou pelo pão? Nós temos que buscar a Jesus não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é, Deus e Senhor, digno de toda adoração. O nosso alvo deve ser o próprio Jesus, não a alegria, nem a paz, nem o poder, nem mesmo as bênçãos, mas Ele mesmo, Jesus, e só Ele. O resto é consequência. Por isso, meu irmão, minha irmã, vá a Jesus. Vá a Ele com as suas necessidades, sejam materiais, sejam emocionais ou espirituais. Vá a Ele com a sua sede, com a sua fome, seja material, emocional ou espiritual. Jesus quer te ajudar. E você? Você quer a ajuda dEle ou não? Amém. Vamos cantar Ele é exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos
dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos ficar de pé. Nós queremos encerrar este culto orando. Querido Deus, Pai amado, temos diante de nós mais uma semana. Queremos colocar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós não sabemos, Senhor, o que temos pela frente, mas sabemos que Tu estás ali, Senhor. Tu estás cuidando de tudo. Então eu coloco nas Tuas mãos cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está em casa, Senhor, junto com seus familiares, seus amigos, seus parentes. E peço, Senhor, a proteção, o cuidado, a direção Tua sobre a vida de cada um. Acompanhe, abençoa, guarda cada um de nós, Senhor, todos nós. Que a Tua mão esteja sobre nós, Senhor. Ó Pai, que Tu nos protejas. Coloca no nosso coração também a alegria de saber que Te pertencemos, Senhor. E aconteça o que acontecer, nós somos Teus e Tu estás em nosso coração, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. E olha para nós enquanto oramos, conforme Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê da sua paz. Amém. Quero agradecer a presença de todos vocês, Gerson, Pamela, todos que nos ajudaram, o grupo de louvor. Que Deus cuide de cada um. Infelizmente a gente não pode dar um abraço, a gente tem que sair meio direto, mas se Deus quiser, logo, logo tudo volta ao normal. Nós vamos terminar cantando o hino Os Trabalhadores. As cidades
cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus.